Sempre contei com uma mão invisível. Essa mão invisível foi a do presidente José Eduardo dos Santos. José Aníbal Lopes Rocha, nascido a 12 de julho de 1948, José Aníbal Lopes Rocha é uma das figuras mais experientes da administração territorial de Angola pós-independência. Membro histórico do MPLA, Rochinha, como é conhecido em alguns círculos, construiu uma carreira marcada pela gestão de crises e pela liderança em província-chave. O senhor é considerado até o momento um dos melhores governadores que Luanda já teve, tendo em conta as obras realizadas. Qual foi a arma que utilizou? Bom, como lhe disse, sempre contei com uma mão invisível. Essa mão invisível foi a do presidente José Eduardo dos Santos, que inclusivamente tinha um oficial indicado para um contacto direto comigo, sempre que necessitasse de algo, por um lado. Por outro, foi criado estímulos para os quais, que inclusivamente trabalhávamos sábados e domingos, com quadros de outros setores em part-time, que auxiliavam-nos em alguns projetos, em algumas ideias. E é assim que nasceram, de facto, a ideia e teve uma grande presença nessas soluções pontuais a empresa Lar Acelã, que depois foi complementada pela FESA, que também desempenhou um papel muito grande. E então, mas o mais importante foi aquilo que eu dizia, portanto, foi termos as nossas políticas viradas para as populações. Portanto, conseguimos, para além dessa ilusão, conseguimos fazer alguns bairros emergenciais. Estou aqui a dar como exemplo onde viviam os antigos deputados, o condomínio que lá existia, depois o condomínio das pescas e as 500 casas, portanto, em Viana. Portanto, teve sempre o apoio do Presidente da República. Muito apoio. Ok. Há quem diga que a sua boa governação também deve-se à sua participação na antiga administração colonial. Não bem assim, mas pela experiência tida durante a minha vida profissional depois da independência. Repare que eu fui o primeiro administrador municipal, na altura chamava-se Comissário Municipal de Banzacongo. Fui comissário municipal, foi aonde, de facto, fui nomeado pelo então primeiro-ministro Lopo de Nascimento. E apresei a primeira visita que o presidente José Eduardo dos Santos, quando toma posse e vai a Banzacongo, viu de facto como a cidade estava tratada. E é assim que comecei a ser uma aposta dele. Depois fui estudar para a Rússia, voltei. E então é quando sou nomeado depois para vice-governador, na altura chamava-se comissário provincial adjunto de Banzacongo, da província do Zaire. E depois comissário provincial do Zaire. Depois daí sou transferido para a minha terra natal, Luís. Eu já tinha saído lá há bastantes anos. Depois do Luís é que sou nomeado ministro da Administração do Território. Portanto, talvez essa tarimba tenha ajudado a ter, portanto, esse staff, portanto, para assumir essa responsabilidade.
O poder dá sempre algumas benesses, alguns privilégios. Agora que o senhor está na periferia do poder, como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu dia a dia? Bom, na verdade, não é um mar de rosas, não. Como sabe, depois de cumprir a minha missão na província do Cabinda, estive 8 anos desempregado. Sem rumo, sem enquadramento. E então, em conversa com o antigo governador da província da Huila, o camarada Chipins, perguntei se não havia lá um sítio, uma fazenda, para poder criar gado, porque, como sabe, sempre foi o sonho do meu pai, falecido pai, que eu fosse para, como eu fui agricultor e trabalhou sempre em fazendas de café. Eu pensava que eu sempre quis que eu fosse um regente agrícola, que fosse assim algo ligado ao campo. Eu tinha um tio também que tinha muito jeito para isso, que estava no banco. Então o camarada Chipinho arranjou-me esse espaço e é assim que comecei a desenvolver gado e dediquei-me à pecuária. E por sinal estava eu a desbravar um terreno quando se acabou o gasóleo e só foi tirar as charruas por outro lado e andar 2 horas de trator até Chibemba. E a fazenda ficava Chipemba? Chibemba, Ah, Chibemba. que é Chibemba. Chibemba, que é Ok. uma comuna na área dos Gamos. Quando era o único sítio onde não havia sinal, e por sinal levava o meu telemóvel para contactar com a família, só nesses períodos é que tinha contacto com a família. Então é quando ouço o telefone a tocar, era o ministro Archer Mangueira. Portanto, a procurar, porque estava em audiência com Sua Excelência o Presidente da República, João Lourenço, que o Presidente João Lourenço convidava-me para o Banco BDA. E eu, com toda a honra. E é assim que o camarada Presidente João Lourenço nomeia-me para administrador não executivo do BDA, aonde estou até hoje. Sei que o senhor está a fazer ou pretende fazer mestrado depois de 2 licenciaturas. Ainda tem cabeça para isso? Sim, tanto como dizem os esportistas, ainda não tirei a toalha a tapete. Desde que tenha força anímica, é o mais importante. Licenciado em Psicologia, uma formação que lhe conferiu ferramentas importantes para a gestão de recursos humanos e dinâmicas sociais, Aníbal Rocha não se limitou à teoria. A sua vida pública confunde-se com a estruturação do poder local em Angola. A sua trajetória política é vasta. Foi eleito deputado pelo Círculo Provincial de Cabinda, a sua terra de eleição e base política. No Parlamento, integrou a 4ª Comissão, responsável pela administração e poder local, uma área que domina como poucos. Contudo, foi no Poder Executivo que deixou a sua marca mais profunda. Aníbal Rocha foi um verdadeiro governador itinerante de confiança do presidente José Eduardo dos Santos. Exerceu os cargos de governador provincial em 4 das províncias mais complexas do país. Cabinda, onde lidou com as sensibilidades específicas do enclave, Zaire, onde também presidiu a Assembleia Popular Provincial, Uíge, numa fase de reconstrução, Luanda, o centro nevrálgico do poder. Em todas estas províncias, acumulou a função de primeiro secretário provincial do MPLA, consolidando a influência do partido a nível local. O ponto alto da sua carreira governativa nacional ocorreu entre 1994 e 1997, um período crítico da história de Angola, pós-conflito de 1992 e durante o Protocolo de Lusaka. Nesse intervalo, Aníbal Rocha serviu como Ministro da Administração do Território. Neste cargo, foi o responsável por tentar restabelecer a autoridade do Estado em todo o território nacional, numa altura em que o país ainda se encontrava dividido e fragmentado pela Guerra Civil. Para além dos dados curriculares, a história de Aníbal Rocha fica marcada pela sua passagem pelo Governo Provincial de Ruanda, GPL, no final da década de 90 e início dos anos 2000. Ele assumiu a capital numa altura em que Luanda colapsava sob o peso de milhões de deslocados de guerra.
Aníbal Rocha ficou conhecido pelo seu estilo de gestão duro e pragmático. Foi sob a sua governação e na sequência de desastres naturais e condições precárias em zonas como a Boa Vista que se iniciaram os grandes processos de realojamento populacional. Aníbal Rocha foi um dos arquitetos da expansão de Luanda para a zona de Viana, sendo instrumental na criação e povoamento do que hoje conhecemos como o Zango. Embora na altura tenha sido um processo polémico e doloroso para muitas famílias, essa decisão mudou para sempre a demografia da capital, transformando-o numa figura incontornável da história urbana de Luanda.